aqui, pessoal, mais uma questão da PrEP, né, de 2022, e aí é o assunto clássico da prova da SpaceX. Tá? A SpaceX tem aqueles assuntos que toda a prova cai, você pode estudar que vai cair. Lei de Newton, tá? Esse ano acho que caiu, mas lei de Newton, torque, empuxo, MHS, energia, tá? E aí a gente vai ver que essa questãozinha de torque, né, de equilíbrio do corpo extenso, foi uma questãozinha bem tranquila, né, para os padrões do que a SpaceX já cobrou desse assunto, tá? Vamos lá, vamos ler com cuidado. E também ela vai discutir a ideia de um corpo biapoiado, que vocês podem ver aqui na figura, né? Vou passar um pouquinho. E você tem um corpo biapoiado. Só que essa questão não trabalha com essa ideia, mas já é uma questão que também já caiu na prova da PrEP, né? Corpos biapoiados com duas normais e tal. Bom, vamos lá. A questão não precisa de nada disso. Veja só. Uma barra plana de peso desprezível tem um comprimento de 10 metros. O tamanho todo da barra é 10 metros, tá, gente? Está simplesmente apoiado em dois suportes, os pontos A e B, são 6 metros entre eles, tá? Então, vou usar isso aqui porque a gente vai usar. A distância entre esses dois caras aqui é 6 metros. Da maneira que esse resto aqui da barra tem que ser o quê? 4 metros total. Tá? Que ela tem 10 metros de... uma das suas extremidades está apoiada em A e a outra está presa a uma mola ideal vertical fixa, teto de construção elástico igual a 25 metros, conforme representado no desenho, que é uma mola. Consegue ver pela... Um menino de 400 newtons, peso, 400 newtons, caminha sobre a barra a partir do ponto B. Então, imagine que o menino estava inicialmente aqui, ó, tá? Ele começa a caminhar em direção à extremidade ali próxima da mola. E aí o que vai acontecer? Está lendo a questão. Em direção à extremidade presa à mola. Quando o menino está à máxima distância D do ponto A, sem que a barra gire, que é exatamente o equilíbrio do corpo extenso, né? Quer que a barra gire, no caso de torque. E também, se a questão perguntasse, ela não perguntou, a gente também não queria que a barra se movimentasse, né? A somatória das forças deveria ser nula, e a somatória dos torques, dos momentos das forças, também deveria ser nula. A gente vai trabalhar só com torque mesmo, tá? Bom, sem que a barra gire, a elongação da mola é de 40 centímetros, o valor máximo da distância. Então, gente, só para a gente colocar em perspectiva aqui, deixa eu trocar a gente quer calcular essa distância, chamou de adesão, que é 6 mais... esse pedacinho aqui, chamar de x, que é a distância do ponto B até onde o menino está. Posso ir 6 mais alguma coisa, né? Aí, obviamente, então, assim, não era só isso que era necessário para resolver a questão, tá? Bom, vamos lá. E aí, gente, esse corpo ele é biapoiado, no entanto, à medida que esse menino fosse movimentando aqui, ó, à direita do ponto B, essa normal aqui do ponto A, ela vai a zero. Limite em que ele está lá na situação de à direita do ponto B, essa normal aqui é zero, o ponto de equilíbrio que fica é esse ponto B, que a gente vai falar que é o eixo, tá? Aquela normal do ponto A vai a zero, a normal do ponto B se torna a única, o ponto B se torna a única normal, o único ponto de apoio ali para esse menino, tá? E já que essa barra não vai girar, a somatória dos torques deve ser igual a zero. Mas quais são os torques que a gente tem aqui em relação ao ponto B, não ao A e o B, ao ponto B, tá? Bom, o menino tem um peso, né? O menino tem um peso aqui, ó, 400 newtons, e está a uma distância x. Então, o torque do peso do menino vai ser a força da distância até o eixo, perpendicular ao eixo, mas aqui está tudo bonitinho, né? Vai ser 400 vezes a distância até o eixo, que é, tá? E quando esse menino andar para a direita, o que vai acontecer? Essa barra, ela vai descer um pouquinho aqui, ó, tá? Quando ela descer, ela vai puxar a mola, ela vai fazer com que a mola aumente de tamanho, tá? Então, se o menino, essa parte, se o menino está fazendo uma força para baixo na barra, a barra, quando ela tender a ficar na diagonal aqui, ela vai puxar a mola para baixo e vai aparecer uma força elástica lá na mola para cima. Bem? Então, essa aqui é a ideia da questão, eu vou colocar a força elástica ali, então. Então, a gente vai ter uma força elástica, essa cor aqui, verde, aqui na mola. E essa força elástica também vai gerar um torque na mola, que o torque da força elástica vai ser a força até o eixo, essa perpendicular até o eixo, a força elástica que é Kx, SX, delta x. Fica confuso. Delta x é a deformação. Vezes a distância que essa barra está até o ponto de apoio, que é o ponto B. Lembra?
E a distância que essa mola está até o ponto B é exatamente toda a distância aqui, ó, 4 metros. Vou calcular esse negócio. A questão disse que era 25. A deformação da mola nessa situação é 40 centímetros, 0,4, né? Vezes 4. Bem, gente. Então, agora é só executar esse cálculo, né? E vai dar 40. E aí, o equilíbrio de rotação me obriga a fazer rotação, tá? A soma dos momentos das forças tem que ser igual a zero, ou a soma dos torques, tá, gente? Torque ali, né? E aí a gente pode dizer, né, que o torque dado, o peso do menino é igual em módulo ao torque da força, tá? Fala essas duas equações aí. 400 vezes, que é essa distância azulzinha, tá? Deve ser igual a 40, que é o torque da força. Vai dar então 40 por 400, né, gente? 0,1 metro. Mas lembra que a gente não queria só o x? A gente queria, vamos de azul, a gente queria essa distância D, que é que está aqui, ó. Ela é 6 metros mais o x, tá? Então a distância D vai ser 6 mais x, que é 0,1. Então vai dar a letra A, tá? Então assim, em vista do que já caiu na prova, na prep, sobre esse assunto, foi uma questão bem tranquila. Específica de cordas vibrantes, contudo de equação da onda, você também chegaria na resposta de maneira muito mais simples, né? E mais efetiva na prática, tá, gente? Bom, a questão de nível fácil, mas precisava se ater aos detalhes que estão escritos na questão, tá? Bom, uma corda homogênea de seção transversal constante e de comprimento 15,60 metros é esticada na horizontal e suas extremidades são presas às paredes paralelas e opostas. Uma onda estacionária é estabelecida nessa corda de modo que se formam apenas 3 ventres. E aí, queira ou não, tá? A gente interpretar esse termo, 3 ventres, tá? Entre as suas extremidades. Sabendo que a velocidade de propagação da onda na corda é de 2,60 metros por segundo, podemos afirmar que a frequência da onda é D. Bom, então, os alunos aqui no trial, a gente viu questões parecidas aqui na última aula, na última, né? Conteúdo teórico, né? De agosto, uma vez que em setembro a gente já estava fazendo review, tá? E aí eu não apresentei o conteúdo de cordas vibrantes, especificamente falando, mas eu mostrei que teriam resolvido a questão por relatório. Aqui eu vou fazer das duas maneiras, tá, gente? Bom, primeiro, 3 ventres, tá? Um ventre significa basicamente uma barriguinha. Eu sempre chamo em sala de aula de barriguinha. Ou, gente, sendo mais correto, meio comprimento. Então, quando ele diz que você tem uma corda, e nessa corda é estabelecido 3 ventres, ele basicamente está dizendo que esse aqui é o desenho da corda. Tá? Vou apagar aqui. Era o desenho da onda que se estabelecia lá. É uma onda estacionária, a onda estacionária ela reflete. Vou até fazer a onda padrão, gente, a onda estacionária, mas, de novo, não precisava de nada desse, tá? Aqui só por completude. Eu não sei desenhar, tá, gente? Bom, então, vamos lá. Resolver a questão. Então, se vocês percebem, o tamanho total da corda é 6, tá? Então, se a gente dividir essa corda em 3 pedaços para saber qual é o comprimento de cada barriguinha, qual é o comprimento de cada ventre, é o termo que a questão, né? 15,6. Por 3, cada ventre vai ter um tamanho aí de... Tá? Só que uma onda completa, ela é uma onda que tem... Então, o comprimento de uma onda completa vai ser 10,4 metros, que é o dobro de cada ventre. Tá? Cada ventre é meia onda, uma onda inteira são 2. Dessa maneira, seria uma maneira bem mais rápida de resolver essa questão, que era só aplicar a equação fundamental da ondulatória, que é o vai lamber ferido, tá? De igual ao comprimento vezes a frequência. As unidades todas internacionais. Tá? Fazer isso, vai ter ferida. O V é a velocidade da onda, que é o lambda, né, que é o comprimento inteira, 2 ventres, 2, tá? 4 e o F aqui, tá? Então, fazendo esse cálculo aí, né, 2,6 dividido por 10,4 te dá a frequência que é 1/4. Bem, gente, a resposta seria aí para B. Agora, você também
poderia aplicar a formulazinha pronta, né, da frequência do enésimo harmônico de uma corda vibrante, que é Np sobre 2L. O N é o número do harmônico da corda vibrante, tá? Já vou discutir. P é a velocidade da onda na corda vibrante, e o L é o comprimento da corda vibrante, tá? O número do harmônico nas cordas são coisas bem diferentes, tá? Eu nem vou falar de tubo, porque não caiu tubo na questão e é só uma resolução de prova, né? Não é uma aula, tá? Mas o harmônico na corda vibrante, bom, tem duas maneiras de você pensar. Você pode pensar que é o número de notas que eu não gosto, tá? E a maneira mais fácil é o número de barriguinha, é o número de... Como a questão falou que tinha 3 ventos, a gente está no terceiro harmônico, então o N vale 3. Opa, aqui. F3. 3 vezes a velocidade que foi dada ali na questão. Sobre 2 vezes 19. Opa. Tá? Vai dar a mesma resposta, né? Bem? E aí, pessoal, agora vamos resolver uma questãozinha aí bem trabalhosa da prova da PrEP, né? O texto também assim, é bem confuso, né? Eu, particularmente, falo para meus alunos assim, se eu começar a ler o texto e o texto for muito confuso, você olha para as alternativas são satanás, igual tá esse troço aqui, você já vai para outra, porque você vai gastar bastante tempo nessa questão. E, de fato, do ponto de vista de prova, né, assim, de macete para fazer prova, de manha para fazer prova, essa aqui é aquela que você deixava por último, desse tempo para você voltar, tá? A gente vai resolver essa questão, é trabalhosa o texto. Eu não acho assim que o texto está bom, mas não sei se alguém conseguiria cancelar essa questão por enunciado, tá? Mas o texto está meio estranho, tá? Vamos ler essa questão e vamos resolver ela. Uma canoa amarrada ao ponto P em um rio solta-se e é levada pela correnteza das águas. A correnteza tem uma velocidade paralela e módulo constante igual a VR em relação à margem do rio. Tá? Então, essa é a velocidade da correnteza em relação à margem do rio. Ó. Após um intervalo de tempo igual a ΔT, o dono da canoa parte do ponto P ao seu encalço com uma lancha que se desloca com uma velocidade paralela e de módulo constante também, igual a VL, em relação à correnteza. Então, o VL é a velocidade da lancha em relação à correnteza, mas ainda tem a velocidade da correnteza em relação à margem. Então, aqui tem uma composição de... Como ele vai descer o rio, né, a favor da correnteza para buscar lá a canoa dele que desceu, vai ter na situação inicial, né, nada descida, a soma da velocidade VL com VR para dar a velocidade resultante. Quando ele alcança a canoa, então são duas situações. Tem a situação que ele vai para achar a canoa e depois volta, né? Quando ele alcança a canoa, imediatamente aprende e inverte o sentido do movimento da lancha para retornar ao ponto P, também com uma velocidade paralela de módulo constante igual a VL, em relação de novo à correnteza e não em relação à margem, tá? Ou vai ter uma composição de movimentos, já que a velocidade de VL sempre tem a correnteza na margem. Bem, podemos afirmar que o intervalo de tempo entre o instante em que o dono alcança a canoa e o instante em que ela chega ao ponto P é. Então, aqui esse ano, o tempo todo, a gente trabalhou aqui no Triale, né, lembrando da questão do ano passado, que era aquela questão do degrau. Que é uma questão bem elaborada e tal, né, mas é uma questão meio da pira, né, a pira do elaborador lá. E essa questão também é uma pira do elaborador aí, tá? Então, bora lá, gente. Vou fazer um desenho aqui ao lado para ilustrar a ideia do que a gente... Então, inicialmente, a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Olha a reta do professor de física, tá? Ainda bem de novo que eu fiz física, mais abstrata, né? Ah, mas o professor tem que saber desenhar. Ainda bem que não tem não, porque se tivesse... Então, a gente tem o ponto P aqui, tá? Da onde a canoa saiu e da onde o dono do barco da canoa vai buscar a canoa depois, tá? Gente, como a canoa saiu em tempo anterior, eu vou... ΔT antes do dono da canoa, eu vou dizer que quando o dono da canoa, a pessoa, tá? H, tá? H de homem. Quando o homem saiu, a canoa já estava numa distância, já tinha dado uma certa distância, tá? Então, eu vou falar que aqui é a posição 0 e aqui é a posição onde a canoa já estava, tá? Então, se a gente for, por exemplo, montar qual é a equação da canoa, qual é a equação da posição da canoa, seria, né, por exemplo, a posição do ponto C. Bom, o exercício falou que todas as velocidades são velocidades constantes, então a gente pode falar que são todos movimentos uniformes, e a equaçãozinha de horário do movimento uniforme é sorvete, tá? Então, vamos lá, caso da canoa, tá? Então, a posição da canoa C é a posição inicial que ela já estava, e ela já tinha andado uma distância VR, que é a velocidade da correnteza, vezes ΔT, que ela já tinha saído do ΔT antes, tá? Então, esse, ó, o dela vai ser VR, delta, mais a velocidade da canoa, que também é VR,
vezes o tempo que passou dele. O dono da canoa foi buscá-lo. Então esse T aqui é o tempo, tá, em que começou a perseguição do dono da canoa até a canoa. Bem? Se a gente for escrever a mesma coisa, vou fazer de verde aqui, ó. A gente for escrever a mesma coisa, tá? Para o homem, mesma ideia, o homem, ele sai da posição. Ele sai da posição 0, né? Aqui no desenho. Movimenta com velocidade VL. E aqui o T caiu. Bem? Gente, se esse cara vai encontrar a canoa, a gente tem aquela situação clássica de encontro. Ah, peraí, tem um errinho aqui. Peraí. A ideia de qual que vai ser a velocidade do homem em relação às margens? Vai ser a velocidade do homem em relação à correnteza mais a velocidade da correnteza em relação à margem. Então ele sai com VL em relação à correnteza, mas a correnteza tem VR em relação à margem. Então a velocidade total dele vai ser, gente, tá? Vai ser VR L. Tá? E aí se esses dois vão se encontrar, né, gente, a gente pode igualar as duas matemáticas e achar o tempo de encontro em que eles vão se encontrar. Então vai ficar algo desse tipo aqui, preto. Vai ficar, opa, VR SC igual a SH, tá, gente, que eu não vou escrever. Vai ficar VR T, VR T igual a, aqui eu vou fazer, tá, gente, 0 mais RT mais T, tá? Esse termo aqui ele é cancelado, dois lados, né? E se a gente for isolar o T, a gente vai chegar na seguinte: PR delta T, que já estava, dividido por L. Esse aqui, gente, é o tempo que demora para acontecer. Fernando, mas por que você está achando o tempo de encontro se a questão quer saber o tempo que ele demora para voltar? Tá? Então vamos por partes. Entender. Com o tempo de encontro, eu posso jogar tanto na equação SC, vermelhinha ali, ou na equação SH, que é do homem, para achar a posição de encontro. Vou jogar na verdinha que eu acho que é mais fácil, tá, gente? Então a posição de encontro vai ser 0, na verdinha aqui, tá, gente? 0, vou escrever, VR mais VLT. VL vezes o tempo de encontro que a gente acabou de encontrar aqui, que é VR T. VL. Por que eu achei isso daqui, gente? Porque basicamente, isso aqui é a distância que foi percorrida entre o ponto P e o local onde o dono da canoa alcançou a canoa. Percorrida. E por que isso é relevante? Porque ele vai ter que percorrer essa mesma distância para voltar até o ponto P. Lembra que a questão perguntou qual é o tempo que demora desde o momento que ele encontra a canoa, conecta lá na canoa, faz a ligação com a canoa, começa a voltar, ele vai ter que andar a mesma distância que ele desceu o rio, ele vai ter que andar agora a distância. Então, eu também poderia fazer a volta agora, gente, com a formulazinha de sorvete, tá? Não sei se precisa, tá? Dá pra gente fazer por velocidade média mesmo, tá? Então vamos fazer por velocidade média. Tá? Os dois conjuntos, tá? Eu posso fazer que a velocidade média de volta é a distância sobre tempo. Mas quem que é a velocidade média de volta agora? Porque agora eu vou subir o rio, eu vou contra a correnteza. O VL é a velocidade do homem em relação à correnteza. VR é a velocidade da correnteza em relação à margem do rio. A composição de movimentos agora vai ser dois vetores opostos, né? A velocidade desse negócio, né, vai ser a subtração desses dois vetores. Então, na volta, isso aqui é para a volta, tá, gente? Vai ficar VL, né? VL tem que ser maior, gente, senão sobe o rio de volta para onde ele tá. VL menos VR. A distância é tudo isso aqui, ó. VR mais VL. Olha que questãozinha. VR delta T, tudo sobre VL, dividido ainda pelo tempo de volta. Tá? Vou escrever assim, ó, tempo de volta. Que é exatamente esse cara que eu quero encontrar, gente. O cara que eu quero encontrar. Então, isolando essa equaçãozinha, o tempo de volta vai subir, o VL menos VR vai descer. Vai ficar, olha a pira de novo, da prova da PrEP esse ano. Todo ano agora, vou falar que tem uma pira na prova, tá? R mais VL, R delta T sobre VL e ainda VL.
não bate o gabarito. Agora a gente vai começar a manipulação, vai começar a roubar. Tá? Então vamos começar a frescura agora, gente. Então o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, fiz a mesma coisa no passado, não sei se tem solução, né? Animar aí, começa a fazer umas coisas loucas, né? Então, eu vou jogar PL aqui para dentro. Tá? Vai ficar assim. Então eu estou trabalhando com essa parte vermelha aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Essa parte vermelha toda aqui, ó. Tá? Isso é uma fração, né? A gente pode jogar aquele VL para dentro do parênteses ali e perceber que vai ficar da seguinte maneira, tá? Vai ficar a parte vermelha, tá, gente? VRs mais VL sobre VL vai ficar VR sobre VL mais 1, tá? Bom, vamos continuar. Essa partezinha aqui que eu vou colocar em preto, fica tudo colorido mesmo, mas é para destacar. Isso daqui eu não vou... Opa! Aí. Esse ΔT eu não vou mexer, tá? Então ele vai continuar aparecendo aqui. E essa partezinha aqui, eu vou dar uma mexida nela. Tá? O VR está lá em cima, ele pode aparecer lá no denominador como 1 sobre VR. Então ele vai aparecer dividindo aqui. E se a gente fizer essa divisão, o que vai acontecer aqui embaixo? Ó, a parte vermelha, tá, gente? Toda essa partezinha aqui. Ó, vai ficar VL sobre VR menos VR sobre VR, que é 1. Tá? Então o nosso gabarito aí ficou todo colorido, né? Mas o nosso gabarito dessa questão vai ficar da seguinte maneira. O tempo de volta vai ser 1 mais VR sobre VL e multiplica ΔT, tudo dividido por VL menos VR, VR sobre VL, VL sobre VR menos 1. Tá? E quando a gente olha as alternativas, qual a alternativa que tem isso? Né? 1 mais VR sobre VL vezes ΔT sobre VR menos 1, que é a letra A. Tudo bem? Então, agora vamos resolver mais uma questãozinha da PrEP de 2, é associada ao conteúdo do campo magnético. Né? É um assunto que já caiu, né? Alguns anos atrás caiu 2 fios, que pediu para calcular o campo magnético resultante. Essa questão é bem parecida, caiu antes, agora tem 4 campos. A rapadura é doce, mas não é mole não, tá? Agora, assim, essa questão, esse formato de questão, ele já tinha também caído na prova da FUVEST, né? A famosa da FUVEST, que também eram 3 figuras que tinham 4 para calcular o campo magnético. Até um pouco, não, 4 figuras. Era até um pouco mais difícil do que essa da SpaceX, no sentido de mais campos para analisar. Fora da FUVEST não tinha. Essa daqui tem. E essa questão tem conta, tá, gente? Ela é bem longa, o trabalho algébrico dela é muito grande e a gente vai fazer ela em detalhes, tá? Ó, vamos ler a questão. 4 fios condutores retilíneos, né, muito longos e paralelos, F1, F2, F3 e F4, são dispostos no espaço de modo que as suas centrais são nos vértices de um quadrado de lado L, conforme representado no desenho abaixo. Fios F1, F2, F3 e F4 são percorridos, respectivamente, pelas correntes I, Pi, 2I. Tá? Então a gente pode escrever aqui na questão que a corrente aqui é I, normal. Aqui no fio 3 ela é 5. No fio 4 ela é, tá? Com as direções sentidas no caso da figura. Então aqui a gente está vendo que a 1 sai do plano da figura, desafiozinho pra gente, né? Essa daqui entra, essa daqui sai do plano e essa daqui entra da figura. Então, considerando que a permeabilidade magnética do micro é μ, podemos afirmar que o módulo do campo magnético resultante no centro quadrado. Tá? E aí? Aqui que a gente vai ter um trabalhinho, porque se a gente for calcular o campo magnético resultante no centro do quadrado, bom, como é um quadrado, todos esses caras aqui vão estar à mesma distância do centro. Né? Falei para vocês. Tá? Esses caras vão estar sempre à mesma distância do centro. E essa distância até o centro vai ser o quê? Vai ser a L raiz de 2 sobre 2, que é a diagonal quadrado, L raiz de 2, porque eu estou... Né? Então, pessoal, vamos agora fazer, né, a análise do cálculo dessa questãozinha. Né? O campo magnético de um fio reto ele é dado pela expressão chamada lei de Ampère, né? E o campo magnético pode ser calculado por... Aí. Campo magnético é
a constante, permeabilidade magnética do meio, vezes a corrente, dividido por 2 πd. D é a distância do ponto até o fio, né? Do ponto onde você quer calcular o campo magnético até o fio. O campo magnético, certo? E aí, nessa questão, né, que estava discutindo, a gente vai calcular o campo magnético no centro de um quadrado. Então, a distância vai ser o quê? L raiz de 2 sobre 2. A diagonal do quadrado dividido por 2. Tá? Então, todos os campos magnéticos vão ter algo desse tipo assim. I vezes a corrente, né? Aí seria I no fio 1, I no fio 2, 5I no fio 3 e 4. Tá? Então, a gente vai ter 4 campos magnéticos. Eu vou deixar aqui a formulazinha do magnético já pronta de cada um desses campos. Depois a gente faz a análise da regra da mão para ver os quadrado. Tá bom? O campo do primeiro fio vai ser π vezes a corrente do primeiro fio, dividido por 2 vezes π vezes a distância, que de novo é L raiz de 2 sobre 2. Tá? Arrumando um pouquinho isso daqui, vai dar 2μi. Esse 2 aqui vai lá para cima, né? Sobre 2π L raiz de 2. Aí você fala assim, corta o 2, Fernando. Não vou cortar, tá? Porque todas as alternativas, se você reparar, tem 2πL ali embaixo. Então, vou deixar esse negócio aí, tá? O campo do fio 2 vai ser μi. Vai ser idêntico, né, gente? Porque o fio, tem a corrente tem o mesmo valor, a distância. Tá? Então, esse aqui também é o campo do fio 2. Bom? O campo do fio 3 vai ser μi vezes a corrente do fio 3, que é 5i, sobre 2π vezes a distância, de novo, L raiz de 2 sobre 2, o 2 vai lá para cima, tá? 10πi sobre 2π L raiz de 2. Campo do fio 4, π 3i sobre, 2i, né? 2i sobre 2π vezes a distância, que é L raiz de 2 sobre 2, o 2 não lá para cima, vai ficar 4πi sobre 2π. Então, essa seria aí nossos campos magnéticos em módulo, tá? Pessoal, referente à questão 27, né, vamos fazer agora a análise do sentido, né, a direção e sentido dos campos magnéticos dos fios percorridos por corrente elétrica, né? A gente estava falando que eram fios retos e a corrente elétrica saía do plano da prova, né? O plano da folha. Bom, isso é uma questão tridimensional, né? Então ela está um pouco além da nossa lousa digital. Vamos fazer aqui no quadro, tá? Pelo menos a análise da direção e sentido dos campos magnéticos. Bom, a direção e sentido dos campos magnéticos ela é dada pela regra da mão direita, né? Eu vou fazer a regra da mão direita espalmada, por exemplo, né? Que aparece lá nos livros de física. A corrente elétrica é o polegar, tá? Não fica olhando para o meu polegar que ele é meio torto, tá? Então a corrente elétrica é o polegar. Os dedos vão estar na direção do ponto onde você quer analisar o campo magnético. Por exemplo, se eu quero analisar o campo magnético para cima, eu colocar os dedos para cima. Se eu quero analisar o campo magnético para a direita, eu coloco os dedos para a direita, tá? Então, corrente elétrica, os dedos na direção do ponto onde você quer calcular o campo magnético e a palma da sua mão vai ser efetivamente o campo magnético, tá? Nessa lógica, olha só. A gente tem aqui o fio 1, que a corrente está saindo do plano do quadro, o fio 2, que a corrente está entrando, o fio 3, que a corrente está saindo também, e o fio 4, que a corrente está entrando. Tá? Então, nessa lógica, vamos trabalhar com cada um desses campos magnéticos. O fio 1, pessoal, o que acontece? A corrente está para fora, beleza? A corrente está para fora, mas agora eu vou acertar esses dedos na direção do ponto onde eu quero calcular, que é aqui no centro do campo magnético. Tá? Estão vendo aqui, né? No quadro dá para ver, não precisa me ver. A palma da minha mão está apontando aqui na direção sudeste. Tá? Então, o campo magnético 1 está na direção sudeste. Tá? O campo magnético 2, a corrente está para dentro, o polegar está lá para dentro, ó, por exemplo, é isso daqui. Agora eu vou girar meus dedos na direção do ponto onde eu quero calcular, que é no centro do quadrado. E aí minha palma está apontando aqui na direção sudoeste. Tá? Então, esse daqui é o campo magnético 2. Tudo bem? Bom, o fio 3, a corrente está saindo, então agora eu vou direcionar os dedos, né, girar em torno do meu polegar, de tal maneira que os dedos vão lá para o ponto onde eu quero calcular o campo magnético. Meu polegar está apontando aqui no sentido, a palma da minha mão está apontando no sentido noroeste, B3. Tá? E, por último, o fio 4, a corrente está entrando no plano do quadro, colocar a corrente lá para baixo e acertar os dedos na direção do
ponto onde eu quero calcular o campo magnético. A palma da minha mão está apontando lá para Nordeste. Tá? Então, essa é a análise da direção e sentido dos campos magnéticos. Esses dois a gente vai fazer a subtração. Esses dois a gente vai fazer a subtração e a resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, uma vez que essas diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si. Bom, pessoal, voltando aqui, né, na lousa digital, aqui está os 4 campos magnéticos da questão e do videozinho que eu gravei no quadro, tá? E a direção dos campos magnéticos aqui. De novo, meu desenho aqui não está exatamente muito bom, mas a gente consegue perceber facilmente que o B1 e o B3 têm sentidos opostos, e o B2 e o B4 têm também sentidos opostos, tá? Coloquei o valor dos campos magnéticos B1, B2, B3 e B4, que a gente já calculou anteriormente. E aí, o que vai acontecer, né? A gente vai fazer uma resultante nessa direção aqui, ó. Então, vamos fazer a resultante aqui nessa direção aqui primeiro, né? Ó, que é a direção dos campos B1 e B3. Né? Esses campos são opostos, eu vou fazer a subtração vetorial, a soma vetorial desses vetores, fazendo a subtração algébrica. Tá? Então, a gente vê pelos valores aí que o B3 é maior, né, gente? Então, se eu fizer B1 menos B3, eu vou fazer módulo, né? Na prática é B3 menos B1, tá? Mas isso é o de menos, né? Então, B3 menos B1 vai ficar aqui o B3, aqui o B1. 10μi sobre 2πl raiz de 2 menos 2μi sobre 2πl raiz de 2 vai dar 8μi sobre 2πl, L, um pouquinho, apagar aqui, fazer de novo. Aí, 8μi sobre 2πl raiz de 2. Tá? Aqui eu vou dar uma racionalizada, gente, eu não quis fazer antes porque eu queria fazer de uma vez só. Tá? Então, quando eu racionalizar, o que vai acontecer? Aqui vai dar L, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, com 2 vai dar 4, e o 4 vai cortar com 8 lá em cima vai aparecer então 2μi raiz de 2 sobre... Ah, desculpa, eu quero que o 2 continue embaixo, né? Então, pera lá, vou apagar aqui. Não vou racionalizar, vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Ah, fez caca. Então vai ficar 8μi sobre 2πl raiz de 2. Depois eu racionalizo, tá? Agora a gente vai fazer a resultante na direção onde estão os vetores B2 e B4, né? De novo, um módulo, né? O maior menos o menor. Olhando pelos valores aqui, o maior é o B4, então vai ficar B4 menos B2. B4 menos B2 vai ficar 4μi sobre 2πl raiz de 2 menos 2μi sobre 2πl raiz de 2 dá 2i sobre 2πl raiz de 2. Bom, gente, agora sim, vou racionalizar. A caneta aqui. Só que eu vou deixar essa estrutura aqui, ó. Vou deixar o 2π sobre L aqui, ó, sem alterar, tá? Estou racionalizando aqui, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Esse raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, que vai cancelar aqui esse 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, que vai fatorar com 8, vai ficar 4. Tá? Então isso vai dar, tá vermelho. E 4 e raiz de 2 sobre 2πl, quanto que isso daqui dá? Mi raiz de 2, 2πl. Tá? E aqui, gente, olha só, eu vou ser um pouco mais prático, tá? Esse pedaço aqui, ó, eu vou chamar de x. Então é 4x. E aqui é todo mi raiz de 2. Tá? E aí, como essas duas direções aqui das diagonais, né, são perpendiculares, fazer a resultante de 2, eu tenho que fazer a resultante desses dois caras. Então, B resultante vai ser 4x ao quadrado mais ao quadrado. Né? A soma dos catetos ao quadrado é Pitágoras, basicamente, né, gente? Então, isso vai dar 16x quadrado mais quadrado, que é 17
quadrado. Quadrado também, tá faltando, né, gente? Então, o campo magnético resultante vai ser raiz de 17. Ou seja, raiz de 17 vezes tudo aquilo lá. E raiz de 2 sobre 2πl. Raiz de 17 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 34. E sobre 2πl. Então, essa é a resposta dessa questão, bem trabalhosinha da PrEP. Raiz de 34 mi sobre 2πl. Raiz de 34 mi sobre 2πl. A gente marca a letra E da questãozinha. Fala, pessoal. Então, a gente vai fazer agora a correção de mais uma questão da prova da SPSEC de 2022, tá? Que é uma questão relacionada ao conteúdo de refração da luz, tá? Bom, a refração da luz é a mudança da velocidade da luz devido à mudança de meios opticamente distintos. Né? A gente diz opticamente distintos significa que esses dois meios, se eles apresentarem diferentes níveis de refração, a luz vai ter diferentes velocidades em cada um desses. E essa mudança de velocidade da luz é o fenômeno de refração. Tá? Bom, o que a gente precisava relembrar sobre refração? Bom, vou ler a questão primeiro, né? E a gente relembra. Os fenômenos ópticos que observamos na propagação da luz é a refração. Com relação à refração de um luminoso monocromático, que ocorre quando ele incide na superfície de separação de dois meios, é correto afirmar que... Bom, gente, o índice de refração, que a gente denota pela letra N, ele é o cálculo, né, a razão entre a velocidade da luz, vácuo, é uma constante, né, aquele valor 3 vezes 10 oitava metros por segundo, pela velocidade da luz no meio. Tá? Bom, então aqui a gente percebe que essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais devido à proporção matemática da equação. Tá? Então, onde a gente tiver maior índice de refração, vai falar que o meio é mais refringente, por exemplo, tá? Isso vai ser relevante. Então, a luz vai se propagar com uma velocidade menor e vice-versa. Tá? Bom, a refração também está associada à lei de Snell-Descartes, né? Que é aquele esquema da refração que quando a luz sofre a refração, ela, se houver uma refração oblíqua, ela acaba mudando de ângulo e aqueles ângulos obedecem à lei de Descartes, tá? Que é a seguinte: N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, tá? A lei de Descartes. Bom, o que são esses θ1 e θ2 que eu escrevo? Tá? θ1 é o ângulo entre o raio incidente e normal, θ2 é o ângulo entre o raio de refração refratado é normal, N1 seria a refração do raio veio, do raio incidente, né? E N2 a refração do raio refratado está. Bom, a questão vai perguntar algumas coisas um pouco mais genéricas sobre a refração e é uma questão bem simples, tá? O princípio da letra A, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos não é obedecido. O princípio da reversibilidade dos raios luminosos é um princípio da óptica geométrica como um todo. Todos os fenômenos ópticos obedecem ao princípio da reversibilidade da luz. Tá? Também obedece à propagação retilínea da luz e à independência dos raios de luz. Tá? Então, não é verdade. B. O ângulo de incidência e o ângulo de refração são complementares. Bom, complementares são ângulos que somam 80 graus e não existe ligação entre esses dois. Tá? No meio, então, θ1 e θ2 somados não são obrigatoriamente 180 graus. De fato, nem vão estar, né? Não é obrigatoriamente, eles não são. Tá? C. No meio mais refringente, mais índice de refração, tá? O feixe se propaga com menor velocidade, que é exatamente o conceito que eu falei para vocês aqui, onde tem mais índice de refração, menor a velocidade. Esse era o gabarito da prova desse ano. Tá? D. O meio com maior índice de refração é o menos refração, mais índice de refração, a gente fala que é mais refringente, menos índice, errou aqui. Tá? E letra E, o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Bom, esse fenômeno que os ângulos de incidência e reflexão, na verdade, são iguais, é o fenômeno de reflexão, né? Na refração, esses ângulos θ1 e θ2 não são sempre iguais. Até existe um caso em que os dois são iguais, que é naquele caso da refração normal. O raio de luz chega em cima da normal e ele não sofre desvio na refração, né? Opticamente distintos, mas esse é um caso muito particular. Em geral, esses dois ângulos não. Pessoal, vamos resolver mais uma questão da PrEP de 2022, tá? Uma questãozinha envolvendo o assunto dos circuitos, e ela é bastante completa no sentido de que ela apresenta geradores, resistores, chave, medidores, né, tem um perímetro aqui. Ela também apresenta os dois geradores em paralelo, né, então bastante coisa aí sobre circuitos elétricos, tá? Mas, para o nível da PrEP, nada muito alucinado, não, tá? Bem dentro aí do que a prova vem cobrando em anos anteriores, a despeito de não ter caído questões de corrente de circuitos elétricos na prova de 2021. Tá? Ainda bem que caiu esse ano, porque é um assunto bastante importante, né?
E a gente dá uma relevância bem grande aqui no triângulo. Bom, o circuito elétrico desenhado abaixo apresenta dois geradores iguais e cada um tem fém E e resistência interna R. Uma associação de resistores, uma chave CH e um perímetro ideal A1. Quando a chave está aberta, todo mundo consegue ver aqui, né? Que a chave está inicialmente aberta. Vou colocar aqui, ó, a chave está aberta, tá? Então, inicialmente eu nem vou levar em consideração esse troço. O amperímetro ideal indica uma corrente de 3 amperes, tá? Então, vão ser dois circuitos, um com a chave aberta, outro com a chave fechada. A gente vai ter que fazer os dois, tá? E quando a chave está fechada, ele indica 5 amperes. Aberta 3 amperes, chave fechada 5 amperes. Antes e depois circuitos diferentes, cálculos diferentes, tá? Considerando todos os resistores ômicos, os fios e a chave ideais, é correto afirmar que... E aí todas as alternativas apresentam aqui qual é a fém, né, dos geradores e qual que é a resistência interna desses geradores, tá? Então assim, gente, algumas coisas para a gente considerar, tá? Vamos começar então a resolver essa questão, tá? A figurinha aqui do lado para a gente trabalhar. Primeira coisa, né? Isso daqui, ó, que eu circulei, é uma associação de geradores em paralelo. A gente pode trocar essa associação de geradores por paralelo por um único gerador, tá? E aí se já começa a parte conteudista da questão. Eu posso trocar esse negócio por um único gerador que tem uma fém. Vou poder redesenhar o resto do circuito aqui, tá? Tem uma fém. Por aqui também não. Geradores em paralelo, geradores iguais em paralelo, né? A fém equivalente continua valendo o mesmo valor da fém original, tá? E cada um dos geradores, não importa a quantidade de geradores, em paralelo a fém equivalente continua valendo E. E se eu tiver R em todos os geradores, né, a resistência equivalente, né, para geradores em paralelo vai ser R sobre N, onde N é o número de geradores em paralelo, que aqui é 2. Então R com R vai dar R sobre 2. Tá? Os outros resistores são 3 ohms, 7 ohms, 8 ohms, 2 ohms, ohms que eu estava esquecendo aqui. E aí perceba que eu não liguei a chave aqui, né, ó, porque ela está no circuito aberto, então nem precisa disso daí, tá? Bom, e aí tem que resolver um circuitozinho bem básico, né, gente? Embora a questão seja um pouquinho demorada, os cálculos, mas é um circuito básico, então se é básico, é importante tentar fazer a questão, não é daquelas que você deixa por último, tá? Então, vocês conseguem ver que esses dois resistores estão em série, vai dar 10, esses dois resistores estão em série, vai dar 10. 2, 10 vão estar em paralelo, 10 com 10, paralelo dá 5, né? Ou você faz um produto pela soma, ou você percebe que eles são iguais e é só dividir pela quantidade de iguais também, tá? Então, esse circuito inicial, ele fica com esse formato aqui, depois dessas simplificações, ó. Aqui fica 5, aqui continua E, e aqui R sobre 2. Né? Aí fazendo a definição de resistência, né? Ou então a formulazinha do Uri, né? Eu costumo chamar de primeira lei de Ohm e tal, mas não é exatamente isso. Né? A fém total, desculpa, a DDP total do circuito é a resistência equivalente vezes a corrente total. Tá? E a gente pode falar da corrente total porque o amperímetro estava desenhado aqui, ó, aqui, né? Ó, seria esse ponto aqui, ó, onde passa a corrente total. Tá? Então, a tensão total desse circuito é E. Tá? Eu prefiro trabalhar dessa maneira, em vez de trabalhar com gerador, resistência interna, eu trabalho só com total E, a DDP total E, e a resistência total calculo como se fosse uma associação de resistores normais. Tá? O R total, portanto, vai ser 5 mais 5 mais R sobre 2, 10 mais sobre 2. E a corrente total, quando o circuito estava aberto, quando a chave estava aberta, o exercício falou que era 3. Então, dado distribuído aí, vai dar 30 mais 3R sobre 2. Então, essa é a nossa equação 1. Quando eu fechar o circuito aqui, gente, olha só o que vai acontecer. Quando eu fechar o circuito aqui, a corrente, de novo, esses dois caras vão virar um só, tá? Eu vou fazer só a corrente saindo daqui, ó. A corrente vai passar por esse caminho vermelho que eu estou desenhando aqui, ó. E ela vai achar um caminho onde ela perde menos energia, que é esse caminho vermelho que eu estou fazendo aqui, ó. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que esses resistores de 3, 7, 8 e 2 vão entrar em curto-circuito, eles não vão funcionar mais, então eles não fazem mais parte do cálculo da resistência equivalente. Então o circuito total agora, no caso 2, que eu vou fazer de verde, tá? Vai ser esse aqui, ó.
uma vez que esses outros resistores todos estão em curto-circuito. Bem? Ah, professor, como é que eu vejo isso, né? Bom, esses caras aqui estão ligados, né, com um fio de resistência nula, então só falar que esse ponto tem uma diferença de potencial A, ou um potencial A, aqui tem o mesmo potencial A, uma vez que não tem corrente elétrica, não tem diferença de potencial entre esses pontos, eles têm o mesmo potencial, né? E aí, esses dois caras estão ligados no mesmo potencial, eles estão em curto-circuito, não vai ter corrente atravessando eles. Da mesma maneira, os resistores de 3 e de 7. Tudo bem, gente? E esse circuito verdinho, ele é bem mais palatável para trabalhar, né? Trabalhar aqui com a equaçãozinha do circuito, do E. O R total agora é mais R sobre 2, que esses dois caras estão em série. E a corrente total em circuito quando a chave está fechada, que é esse desenho que a gente está fazendo agora, o exercício falou que era 5 amperes. Fazendo a distributiva aqui, a gente chega nesse resultado aqui, que é 25 mais 5R sobre 2. Tá? Agora é só uma questão de resolver essas duas equações, né, gente? Eu vou igualar as duas, uma vez que as duas estão iguais a R. Então vai ficar 25 mais 2,5R, vai? Igual a 30 mais 1,5R. Então esse cara vai passar para cá, esse cara vai passar para cá, os dois vão passar subtraindo. 2,5R menos 1,5R, R. 30 menos 25. Vamos. Se o R é 5, o E vai ser 30 mais 3 vezes 30 mais sobre 2. 30 mais 7,5. 37 volts e meio. Então a FEM dos geradores, e um gerador dos dois aqui, né? Lógico que tudo que eu falei, vocês podem trocar por um só, né? A FEM dos geradores é 37 volts e meio e a resistência interna dos geradores é 5 ohm. Voltando aqui, a resposta dessa questão é a letra B. Então, pessoal, agora a gente vai fazer mais uma questãozinha da PrEP de 2022 e o assunto aqui é de dilatação térmica. Pessoal, eu vou falar bem a real com vocês, tá? Não tem muita física nessa questão. É a fórmula, joga na fórmula e faz manipulação algébrica para trabalhar com esse assunto. E aí é um padrão que, né, pode estar se repetindo aí na PrEP, né, desde a prova do ano passado, a questão do degrau, a prova desse ano, do Rio, né? E pode ser um padrão aí para as provas do futuro, tá? Bom, esse assunto é dilatação térmica, especificamente falando dos líquidos, que é um pouquinho mais complicadinha, né? Uma vez que os líquidos eles estão condicionados ao recipiente, quando você vai aquecer um líquido, você também aquece o recipiente, então a dilatação do líquido é condicionada ao recipiente, tá? Dois recipientes de mesma forma e tamanho são feitos do mesmo material e tem coeficiente de dilatação volumétrica igual a γR. Tá? Um deles está completamente cheio de um líquido A, com coeficiente de dilatação real igual a γA, e o outro está completamente cheio de um líquido B, com coeficiente de dilatação real igual a γB. Tá? Em um determinado instante, os dois recipientes são aquecidos e sofrem a mesma variação de temperatura. Devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A transborda e 1/8 do volume inicial do líquido B também transborda. Com relação a essa situação exposta, podemos afirmar que é verdadeira a seguinte relação. Pura matemática, né, gente? Mas vamos lá. A dilatação de um líquido pode ser calculada, uma vez que a questão da PrEP basicamente só queria o cálculo, né? A dilatação de um líquido é a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? Bom, tem várias maneiras de trabalhar com isso nessa questão e eu vou dar uma das versões, tá? Que é, por exemplo, o quanto que derrama, o quanto que transborda se o nosso recipiente já estava cheio, tá? E, inclusive, existe uma relação matemática entre os coeficientes de dilatação do recipiente e o coeficiente de dilatação do líquido, tá? Que é a seguinte: coeficiente do líquido menos o coeficiente do recipiente é igual ao coeficiente aparente. Tá? Lembrando que todo o termo ΔV, dilatação, é calculado como volume inicial vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Então, essas fórmulas básicas que a gente vai precisar nessa questão. Bom, vamos montar primeiro qual que é a dilatação aparente do líquido A. Ele fala, né, que devido ao aquecimento, 1/10 do volume inicial do líquido A dilata. Então, a dilatação volumétrica aparente do líquido A, que eu vou chamar simplesmente de X, tá, gente? Ela é V0 vezes o coeficiente aparente de A, tá? Eu vou chamar isso de X. Por que eu falei isso? Não, vou chamar outra coisa de X.
Tá? Vai lá. V0 vezes o coeficiente aparente de A. Esse sim eu vou chamar de X depois, tá? Vezes ΔT. Tá? O exercício falou que essa dilatação aparente do líquido A é 1/10 do volume inicial. Então, ela é V0 sobre 10. O volume inicial dividido por 10. Igual a V0. Agora, o coeficiente aparente do líquido A eu vou chamar de X vezes ΔT. Bem, a mesma coisa pode ser feita para o líquido B. Só que o líquido B, né, gente, é 1/8. Então, no caso do líquido B, seria algo parecido com isso daqui. Ó. ΔV aparente do B vai ser V0, coeficiente aparente do B, né, o quanto que derramou lá do B, que eu vou chamar de Y, tá? Vezes ΔT. Do B transborda 1/8 da quantidade inicial, V0 sobre 8. Igual a V0, Y, ΔT. Bem? Então, de novo, X é o coeficiente aparente do A, Y é o coeficiente aparente do B. Se a gente dividir, gente, uma equaçãozinha pela outra, a gente vai ter o seguinte, ó, de preto aqui, ó. V0 sobre 10 é igual a V0x sobre ΔT, vai ser dividido por V0 sobre 8, que é igual a V0y ΔT. Tá? Esses termos vão cancelar, porque o aquecimento é idêntico. Tá? O VO vai cancelar aqui e aqui, né? E a gente vai ter a seguinte relação. X sobre Y vai ser 1 sobre 10 sobre 1 sobre 8, o que é 8 sobre 10. Ó. Mas voltando dessa expressãozinha aqui, ó, a relação entre os coeficientes, né, o coeficiente do líquido A menos o coeficiente do recipiente é igual ao gama aparente do A, que eu chamei de X. O coeficiente do líquido B menos o coeficiente do recipiente é igual ao coeficiente aparente do líquido B, que eu chamei de Y. Se eu dividir um pelo outro, gente, vai ficar gama A menos gama R sobre gama B menos gama R, que é X sobre Y, mas X sobre Y vale 8 sobre 10, ou ainda 4 sobre 5. E aí eu vou tirar uma relaçãozinha matemática que eu vou ver qual a alternativa correta. Tá? Então, resolvendo isso daqui, a gente vai ter 5 gama A menos 5 gama R igual a 4 gama B menos 4 gama R. Tá? Resolvendo essa expressãozinha matemática, chega na resposta, que é 5 gama A. 5 gama A. Tá? Mas deixa eu só apagar que está muito embaixo aqui. Fica ruim de ver. Aqui, isso, vou fazer aqui, ó. Continuar aqui, ó. Estava com 5 gama A menos 5 gama R, né? Igual a 4 gama B menos 4 gama R. Bom, esse cara vai continuar. A, tá? Esse aqui vai passar para lá. Não, vou fazer diferente. Vou fazer esse aqui, gente, ó. Passando para cá e esse para cá. Então, o 4 gama B vai passar para o outro lado, vai ficar menos 4 gama B. E do outro lado já tinha menos 4 gama R, e agora vai passar mais 5 gama R. Mais 5 gama R menos 4 gama R dá só R. Tá? Então, gama R é igual a 5 gama A menos 4 gama B. Tá? Parece que nem é prova de física, né? Mas é o caso dessa questão. Gama R é 5 gama A menos 4 gama B. Bem, pessoal? Então, mais uma questãozinha aí da PrEP. Pessoal, naquela ideia que eu estava falando para vocês nas questões anteriores de questões clássicas que caem na prova da SpaceX, mais uma questãozinha bastante clássica, né? Todo ano cai uma questãozinha de energia. Essa questão eu coloquei o nome de energia no tópico aí. Na verdade, ela envolve vários aspectos de energia, né? Ela vai envolver conservação de energia, por exemplo, do ponto B até o ponto C, da figurinha que vocês estão vendo, e dissipação de energia do ponto A até o ponto B, onde a gente vai, por exemplo, calcular o trabalho, forças dissipativas, né? E a força de atrito, que é o que a questão pediu. Tudo bem? Bom, vamos lá. Um corpo de massa de 10 kg é abandonado no repouso no ponto A e passa a deslizar com atrito constante ao longo de um plano inclinado AB, tá? Plano que forma um ângulo de 60 graus com eixo vertical. Então, olha, já começa a maldade aqui. A prova colocou 60 graus aqui, ó. Eu gosto do ângulo aqui embaixo. Vou usar 30 aqui, tá? Ah, Fernando, paga alguma diferença? Nenhuma, tá, gente? Nenhuma. Nem vou usar 30, não, só tô enchendo o saco mesmo, tá? Fechou, mas ele deu 60 com a vertical, tá? Com o eixo vertical H, onde estão indicadas as alturas dos pontos em relação ao solo.
A partir do ponto B, o bloco cai sem a ação das forças dissipativas atuando sobre ele até atingir o ponto C no solo, conforme representado no desenho abaixo. Então, gente, de novo, ó, do ponto A para B, vou deixar isso esquematizado, tá? A para B é um sistema dissipativo, tem atrito, né? Perde energia. E como é que calcula o trabalho da força de atrito, né? Tem outras maneiras de escrever isso daqui, com teoremas e tal, mas eu simplesmente prefiro calcular. É a energia mecânica inicial menos a energia mecânica final, tá? Bom, então, a energia mecânica que eu tinha no ponto A, como o exercício ele é abandonado, né, ele sai do repouso, a energia mecânica no ponto A era a gravitacional mg HAB. Tá? Esse HAB aqui é a altura de A para B, tá, gente? E a energia que eu vou ter ali no ponto B, como eu estou usando a altura de A para B como referência, meu B é como se fosse o meu nível de referência, né? meu zero de altura, né? E ali no ponto B, então, se eu tenho o meu zero de altura, se eu estou pensando dessa maneira, eu só vou ter energia cinética, mPb² sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a ideia da questão. Vocês vão ver que a gente não vai conseguir terminar. Tá? Quer ver? Bora lá. Então, vamos lá. Vamos ler o resto da questão. Né? O corpo toca o solo com a velocidade com a velocidade de intensidade 19 metros por segundo e o modo de aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando os dados numéricos do desenho, a intensidade da força de atrito que age no corpo no trecho AB, então eu quero a força de atrito de A para B. Eu estou resolvendo aqui direto de A para B, estão vendo? Só que, vamos lá, o trabalho da força de atrito é a força de atrito vezes a distância que ela anda. Pô, Fernando, então bora, né? Vai dar certo. Ó. Gente, só que eu não sei qual é a velocidade do ponto B. Tem que achar isso. Tá? Então, eu vou dar pausinha aqui, vou achar a velocidade do ponto B, depois eu volto para cá. Tá? Vamos lá. De B para C, portanto, gente, de B para C, a gente pode fazer conservação de energia, porque o exercício fala, né, que não tem forças dissipativas ali. Bom, vamos olhar no gráfico de novo. No ponto B, né, que está a uma altura 15 metros agora do chão, do C, tá? Eu vou ter quais energias ali? Eu vou ter gravitacional, porque eu tenho altura em relação ao ponto C, e eu vou ter a cinética do ponto B. Tá? E lá no ponto C, como eu vou estar chegando no solo, né, imediatamente antes de tocar o solo, eu só vou ter energia cinética no ponto C. Então a conservação de energia do B para C vai ficar da seguinte maneira. A energia gravitacional, vou escrever isso não, vou colocar logo a fórmula, né? A energia gravitacional da altura de B para C, mais a energia cinética do ponto B, tem que ser igual à energia cinética do ponto C. Então, e aí resolver essa expressãozinha, a gente vai achar o VB, vai conseguir voltar lá para calcular a força de atrito. Tá? Então, uma questãozinha mais clássica, né, do assunto, solução mais rápida também. Bom, a gravidade é 10, a altura de B para C é 15. Vamos achar VB² sobre 2. VC, a velocidade naquele ponto é 19, ao quadrado sobre 2. E aí, gente, eu vou multiplicar por 2 aqui em cima e dividir por 2 aqui embaixo para cancelar esse 2 em todos os termos. Então, preguiça de professor. Bom, 10 vezes 15, 150, vezes 2, 300. Mais VB ao quadrado igual a 19 ao quadrado dá 361. Então, nosso VB ao quadrado vai ser 361 menos 300. Vai dar 61. VB ao quadrado é 61. Vamos voltar. Eu descobri quanto que é o VB ao quadrado. Vou colocar um asteriscozinho aqui. Nossa, esse asterisco ficou horrível, mas eu vou trabalhar com essa equação. Tá? Flat vezes ΔS, que eu já mostro para vocês, é igual a massa, 10, gravidade, 10, a altura de A para B, é 5 metros, menos massa, 10, velocidade B ao quadrado, que a gente descobriu na outra página, que era 61, sobre... Gente, aí, vamos trabalhar com essa geometriazinha aqui. Eu sei que a altura de A para B é 5 metros, e eu quero essa distância aqui que eu vou percorrer com atrito, ó, tendo esse ângulo de 60 graus. Só fazer cosseno, né? Cosseno de 60 graus vai ser 5 sobre ΔS, certo? Cosseno de 60 é meio. Cateto oposto, cateto adjacente, desculpa, sobre a hipotenusa. Então, ΔS aí vai ser... Tá,
era isso que a questão queria. Você pode cortar o 10 aqui também. Vai ficar que o FAT é 10 vezes 5, 50, menos 61 por 2, que dá 30,5. Então, a força de atrito vai ter o valor aí de 9,5 newtons, gabarito, letra C. Questãozinha trabalhosa, mas essa questão está dentro do padrão da prova da SpaceX. Então, vamos resolver mais uma questãozinha aqui da SpaceX de 2022. E essa questãozinha, eu confesso que não tinha nenhuma questão desse jeito nas listas que eu trabalhei aqui em sala de aula. A gente fez questões parecidas, tá? Mas eu vou mostrar exatamente o aspecto que estava diferente aqui da questãozinha que era na SpaceX, né? Bastante original, uma questão bem bonita, bem legal assim de fazer. E das questões que eu trabalhava em sala de aula com os alunos aqui do triário, tá? Bom, ela envolve o assunto de lançamento oblíquo, que por si só já é o terror dos alunos aí, né? E de conservação da quantidade de movimento, uma vez que a bomba vai explodir em determinado ponto e tal. Tá, e aí tem uma coisinha a mais, né? Que a gente tinha que ficar esperto ali. Olha só, uma granada de massa em mão é lançada no solo plano horizontal com uma velocidade de VO, formando um ângulo θ com sentido positivo do eixo X, tá? Então se a gente fosse fazer um desenho, gente... O professor Fernando tentando desenhar de novo, sendo que ele não sabe fazer nenhuma reta, né? Mas eu sou persistente. Então, imagina que a gente joga esse troço aqui, uma certa velocidade VO, com um ângulo θ, tá? Então, esse negócio ele vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, subir, né? E depois ele vai cair, ele deveria cair, certo? Então, é um troço de massa M, é uma bomba, né? Uma granada de massa M. Para o professor, tudo é bomba, né? Bom, na altura máxima de sua trajetória, então aqui nesse ponto de altura máxima, e aqui já tem conceitos de lançamento oblíquo, a gente vai ter que relembrar, tá? Na altura máxima da sua trajetória parabólica, ela explode em dois fragmentos F1 e F2. Então, M, ele quebra em dois pedaços. O F1, que é M sobre 4, né, o fragmento F1 de massa M sobre 4, imediatamente após a explosão, adquire uma velocidade V1. Então, esse cara aqui, gente, ó, V1, vertical orientada para baixo, ele começa a ir para baixo. Isso que não é usual, tá? Por quê? O tipo que não é usual, tá? E o que faz essa questão ser bastante original. Vertical orientada para baixo ao longo do sentido negativo do eixo Y. O intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão da granada e o instante que o fragmento F2 toca o solo é... Bom, se essa granada explodir em dois pedaços, um pedaço de M sobre 4, o outro pedaço, que eu vou fazer de verde de novo, é o pedaço 3M sobre 4. E para onde que ele tem que ser jogado? A questão não fala. E aí é que você tinha que perceber, gente. Porque, olha só, o pedaço original, no ponto mais alto, ele está apontando só para a direita. Então, toda a quantidade de movimento dele está na direita. Tá? Por isso que eu coloquei o tema da questão, que é lançamento oblíquo, né? Lançamentos e conservação, especificamente falando do momento linear, da quantidade de movimento, né? Então, inicialmente, a gente vai ter que fazer aquele negócio lá. A quantidade de movimento total antes é igual à quantidade de movimento total depois. Vetorial, tá? Só que o antes era só na horizontal e o depois tem que ser só na horizontal. Só que essa componente do M sobre 4 aqui, ele está se movimentando na vertical. Isso que é atípico, tá? Então, necessariamente, a gente devia perceber que esse pedaço aqui, ele vai ter que ir para cima para cancelar a quantidade de movimento do pedaço de massa M sobre 4 que foi para baixo. E, ao mesmo tempo, para a direita. Então, ele vai ter um VY e um VX. Por quê? O VY para cancelar a quantidade de movimento do pedaço M sobre 4 e o VX para conservar a quantidade de movimento total inicial. Tá? Então, isso faz a questão ser bastante original, né? E a gente vai resolver agora em detalhes e vai ter um trabalhinho algébrico também para fazer. Então, a questão assim, o professor resolvendo, né, não parece tão difícil, mas ela é bem trabalhosinha, tá bom? Gente, aí ele vai perguntar, né, qual é o intervalo de tempo entre o instante imediatamente após a explosão e o instante em que o fragmento F2 toca o solo. Tá? Então, basicamente, vamos trabalhar primeiro aqui com a conservação da quantidade de movimento na vertical. Tá? O que vai acontecer? Inicialmente na vertical, a gente não tinha quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, tá? E depois na vertical? Bom, a gente vai ter que o pedaço F1 vai para baixo e parte do pedaço F2, né, uma parte da velocidade do F2, da quantidade de movimento do F2, tem que ir para cima para conservar isso, para cancelar isso daí, para
continuar dando a quantidade de movimento total igual a zero. Tá? Então a gente vai ter a massa do primeiro pedaço vezes a velocidade dele, e eu vou colocar um menuzinho aqui, tá, gente? Por quê? Porque ele vai para baixo, né? Orientado contra o sentido do eixo y, negativo. Tá? Mas o outro pedaço, 3m sobre 4, com uma velocidade vy para cima. Tá? E aí a gente vai achar esse vy, né, gente? Resolvendo essa equaçãozinha, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Quarta. Vy é igual a V1 sobre 3. Guarda esse cara aqui. Tá? A gente vai usar ele daqui a pouco. Se a gente fizer a conservação da quantidade de movimento na horizontal, a quantidade de movimento total na horizontal era a velocidade da bomba com a massa, da granada com a massa m, né, no ponto mais alto. E aí, conceito de lançamento oblíquo. No ponto mais alto, a velocidade é mínima, mas não nula. A velocidade é mínima e ela vale exatamente VOx, a componente horizontal do lançamento oblíquo. Uma vez que a componente vertical, ela vai, à medida que você vai subindo, ela vai diminuindo. Do ponto mais alto, a componente vertical é zero, sobra só a componente horizontal. E a componente horizontal, VOx, ela é, fazendo a decomposição desse vetor aqui com esse ângulo, né, gente, ó, VO cosseno de θ. Então, a conservação da quantidade de movimento, bastante coisa nessa questão, né? A conservação da quantidade de movimento na direção horizontal me diz que a quantidade de movimento total horizontal antes tem que ser igual à quantidade de movimento total na horizontal depois. Então, a massa do pedaço original vezes a velocidade original tem que ser a massa do pedaço que vai para a direita, né? 3m sobre 4, vezes a velocidade com que ele vai para a direita. Bom, o m corta. E a gente tira uma equaçãozinha aí que o Vx é 4VO cosseno θ sobre 3. Então achamos que Vx é 4VO cosseno sobre 3 e Vy é igual a V1 sobre 3. Agora é que são elas. Isso aqui já era uma questãozinha trabalhazinha, né? Mas a questão não acabou ainda. Então vamos lá. Gente, o pedaço 3m sobre 4, né? Vou fazer aqui. Ele vai ter uma componente Vy, que a gente calculou, que é V1 sobre 3, e Vx, que a gente calculou, que é 4 terços de VO cosseno de θ. Foi isso mesmo? VO, 4 terços de VO cosseno de θ. Isso mesmo. Então, ele ainda vai ter velocidade vertical, ele vai continuar subindo. Então, esse cara aqui, ele ainda vai continuar vermelho, ele vai continuar subindo e depois ele vai cair até o chão. Tá? Então, essa questão não é uma pira com as outras, tá? Essa questão é difícil mesmo, né? Então, o que acontece? A gente quer exatamente saber o tempo entre esse instante em que ela explode e começa a se movimentar até a bomba original explode e os pedaços começam a se movimentar, até o tempo em que o pedaço F2, né, de massa 3m sobre 4, chega até o solo. E o que é isso daqui, gente? Isso aqui é uma equação de posição na vertical, onde a gente tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a gente vai fazer a equação do sorvetão na vertical. Basicamente, isso daqui. SY, né? Qual que vai ser a posição final na vertical? Zero, já que ele vai cair no chão. Qual que é a posição inicial na vertical? E aqui, bom, o exercício falou que a bomba de tamanho, a granada de tamanho original M, explodiu quando estava no ponto de altura máxima. E aí vocês tinham que lembrar que a altura máxima de um lançamento oblíquo é dado por essa expressãozinha aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno do ângulo ao quadrado, o ângulo horizontal ao quadrado, né, sobre 2 vezes a gravidade. Então, essa é a altura que a gente está aqui, ó. Essa é a altura que a gente está, a altura máxima. Trabalhosinho, né? Então, essa vai ser a nossa altura inicial, né, no movimento do segundo pedaço. Trampo, né, gente? Trampo. Vida dura. A prova está ficando cada vez mais difícil. Mas, VOY. Mas o VOY é V1 sobre 3. Vezes T, mais a aceleração, mas como eu falei para vocês, ainda a gente estava subindo um pouquinho, a aceleração da gravidade é para baixo, então ela vai entrar aqui como menos gt² sobre 2.
Gente, isso aqui é Bhaskara. Então, ao final da prova, você tem que resolver Bhaskara, tá? Delta. Aqui, ó, um termo com t quadrado, um termo com t e o termo independente. Bom, delta, b quadrado, b1 sobre 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, menos g sobre 2, vezes c. bo ao quadrado, seno ao quadrado, θ sobre 2g. Bem dificilzinha a questão, né? Então vai ficar v1 ao quadrado sobre 9, mais, menos vai dar mais, né? Aqui vai dar 2, corta com 2, corta com 4, g, corta com g, vai ficar vo ao quadrado, seno ao quadrado de θ, tá? E aqui, gente, já vou trabalhar algébrico já começa a ficar chato, né? Mas é basicamente só resolver Bhaskara, tá? Então as soluções vão ser tempo é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos b menos v1 sobre 3, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de tudo isso daí. E aqui já dava para acertar a questão sem precisar continuar a mexer, tá? Sobre 2a sobre 2 vezes menos g sobre 2. E olhando para as alternativas, ó, esse primeiro termo, desculpa gente, esse primeiro termo não tem raiz e o segundo termo tem raiz, tá? Aqui não pode ser, porque nenhum termo tem raiz, aqui todo mundo está com a raiz, está errado, aqui não tem raiz, aqui esses dois últimos termos pode ser, o primeiro está sem raiz e o segundo está com raiz, ó. Tá? Não poderia ser o terceiro ou o quarto, mas olhando lá dentro da raiz a gente vai ter um mais, então tem que ser a letra E. Mas eu vou arrumar bonitinho aqui, tá? Menos V1 sobre 3, esse 2 corta, esse menos vai passar lá para cima, vai ficar V1 sobre 3, menos mais aquela raiz gigantesca ali, V1 quadrado sobre 9, mais VO quadrado, seno ao quadrado, θ. Tudo sobre G, tá? A solução tem que ser a solução positiva, porque a outra solução leva a um tempo negativo. Então a resposta é V1 sobre 3, mais aquela raiz gigante, que eu não vou escrever de novo, sobre G, de fato, letra D. Questão difícil, né? Mas é assim que funciona. Por um lado, a prova da SPSEX ela está alucinada, toda a questão da prova tem uma pira, né? Por outro, todo ano tem uma questãozinha ali que é facinha, né? Ano passado teve aquela questão do degrau que foi alucinada e teve a questãozinha lá da eletrização por contato que era facinha. Desse lado teve aquela questãozinha que a gente resolveu sobre a composição de movimentos no rio, né? Não é exatamente difícil, mas é complicadinho o texto e tal. Essa questão aqui é a questão fácil desse ano, né, gente? As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, letra A, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Então, só para a gente fazer um esquema rápido da máquina térmica, a máquina térmica, gente, a ideia de uma máquina térmica é retirar calor de uma fonte quente, chama de QQ, calor da quente, tá? E aí ela aproveita, né, que é o motor térmico aqui, que aproveita parte dessa energia na forma de trabalho útil. Aqui ele rejeita uma parte para a fonte fria. A parte rejeitada é o calor da fonte fria, que é F. Tá? Por conservação de energia, todo o calor que entra no motor, ou ele é aproveitado na forma de trabalho útil, ou ele é rejeitado na fonte fria. Tá? Então a letra A fala que para haver rendimento, trabalho, esse cara aqui deve ser maior do que isso. Gente, não existe correlação nenhuma entre esses dois caras, né? O que existe é que a soma dos dois tem que dar a quantidade total que você retira da fonte quente, tá? B, todos têm o mesmo rendimento máximo se operam de acordo com o ciclo de Carnot. Nem todas as máquinas têm o rendimento máximo, tá? Só a máquina de Carnot, né? E, além disso, cada máquina tem um ciclo específico, né? Com rendimento específico que é diferente aí, em geral, do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ele é especial, né? E, além disso, todas elas têm rendimentos diferentes, tá? Aí, se operarem de acordo com o ciclo de Carnot, o ciclo de Carnot é aquele ciclo das duas transformações adiabáticas, duas transformações isotérmicas, né? E não existe variação de entropia, e o ciclo dá o maior rendimento possível, tá? Mas nem todas têm o mesmo rendimento. Depende das temperaturas em que elas funcionam. Tá? O ciclo de Carnot depende da temperatura. Então, se tiver uma máquina que está funcionando entre 100 e 300 Kelvin e outra que está funcionando entre 100 e 400 Kelvin, elas estão funcionando, se elas funcionarem
como a questão está falando, se operarem de acordo com o ciclo de Carnot, ainda assim elas não vão ter o mesmo rendimento, porque as temperaturas são diferentes. Vai ser diferente, tá? C, mesmo com rendimento máximo, mesmo Carnot, tá, por exemplo, o calor que elas recebem na fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. É a versão clássica da segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina, nem Carnot, pode ter um rendimento de 100%. Converter todo o calor que ela retira aqui da fonte quente, que eu vou circular aqui em verde, converter todo o calor, amarelo, né, em trabalho útil. Sempre a gente tem uma certa quantidade que é perdida, que não é aproveitada, rejeitada lá pela fonte fria. Então, gabarito letra C dessa questão. Tá? Exatamente isso. D. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for o máximo. Meu, gente, não existe máximo de quanto você pode retirar da fonte quente, tá? E mesmo que fosse esse o caso, se eu retirasse o máximo de calor da fonte quente e rejeitasse o máximo de calor para a fonte fria, né, o meu rendimento aí não seria o máximo, tá? Então, nada a ver. O seu rendimento, letra E, o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da temperatura da fonte fria são iguais. Tá? E aí, de novo, né, não existe relação nenhuma entre essas coisas. Se a gente for pensar, por exemplo, no ciclo de Carnot, que é o do rendimento máximo, que é a questão deve estar falando máximo possível, rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot, ele é calculado como 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente em Kelvin. Se as duas temperaturas são iguais, essa razão dá 1, 1 menos 1 dá 0, e o rendimento da sua máquina seria 0, e não máximo. Pessoal, vamos fazer a solução de mais uma das questões clássicas aí na PrEP, que é o assunto de MHS. Só que esse ano a questão está um pouco diferente, né? O formato, a cara dela está um pouco diferente. E além disso, ela tem uma pegadinha, tá? Bom, o que está um pouco diferente nessa questão é que ele apresenta para vocês o movimento circular. Ele fala no texto ali, né, que o MHS na verdade ele nem fala, né? Mas você tem que interpretar que a projeção do circular em um dos eixos, ou a questão fala do X, poderia ser a projeção do movimento circular é o harmônico. Tá? Vamos lá. O observador analisou o movimento circular uniforme de uma partícula P ao longo de uma circunferência de raio igual a 3 metros e velocidade escalar linear igual a π sobre 4 metros por segundo. Ele fez o desenho abaixo, indicando a posição da partícula no instante de observação t igual a 3 segundos. Porque a questão, o desenho que está aqui na figura, é para t igual a 3 segundos. Não é o desenho inicial, não é a situação inicial. A partícula não saiu desse ponto P aqui. Ela depois de 3 segundos, ponto, tá? E se desloca no sentido horário da circunferência. Ele também traçou um eixo X ao longo do diâmetro com a sua origem no centro da circunferência. Esse observador pode afirmar que a função horária que descreve a posição da projeção da partícula P ao longo do... Isso é MHS. Então, em sala de aula, a gente fala aqui no Triale que o tempo todo que a sombra de um movimento circular é um MHS. Tá? Bom, ele quer aí a equação horária, a função horária da posição do MHS. A função horária da posição S, gente, T, onde é a elongação, é a posição, tá? É igual a que é a amplitude, vezes cosseno de WT mais θ zero, tá? Então, isso aqui é a amplitude, W, pulsação, ou velocidade angular também, mas pulsação, θ zero é a fase inicial, o ângulo onde começou, tá? Unidades, tá, pessoal? Pulsação tem que estar em rádio por sistema internacional, né? Fase inicial, como o ângulo tem que estar em rádio, e a amplitude em metro. Bom, então a gente vai resolver essa questão lembrando um pouquinho do assunto de MHS também, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui do movimento angular é o cálculo de velocidade angular. O cálculo de velocidade angular é a variação pela variação do tempo. Aí essa expressãozinha matemática, ela pode ser aberta, né? O formato aqui, o ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a pulsação. Tá? Por que isso é relevante, gente? Olhando na figura, a gente tem esse padrão aqui. Se a gente olhar esse ângulo da figura, ele é 90 graus e sobre 2 radiano. É o ângulo final. Depois de 3 segundos, ela vai estar nessa. Então, a gente tem que descobrir qual é o ângulo inicial, porque o ângulo inicial aparece aqui na equação horária fase inicial. Tá? Vou trabalhar com essa ideia primeiro. Bom, o ângulo final ali de 3 segundos. Depois, a fase a gente vai descobrir. E a gente tem que calcular qual é a velocidade angular. O tempo é 3 segundos. Outra coisa do movimento circular que a gente precisava relembrar é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Velocidade linear, Vzinho, velocidade angular, que é o W, tá? Ômega, para falar a verdade.
grega, tá? E a formulazinha padrão, né, que a gente usa é V, a bundinha rebolando, tá? O V é a velocidade linear, o W é a velocidade angular, o R o raio. Eu sei que é ômega, tá, gente? Mas não tem preguiça ficar falando esse negócio o tempo todo. Eu falo W, a nada, tá? Então, a velocidade, a questão deu pra gente aqui, ó, linear, não. Sobre 4. O raio é 3 metros, tá? Então, vamos achar ali qual que é a velocidade angular. 4 é igual a velocidade angular vezes o raio. E aqui a gente acha que 3 passa dividindo. A velocidade angular é sobre 12, tá? Resolvendo essa expressão para achar a fase, tá, gente? Nem é a maneira mais fácil de fazer, a primeira coisa que eu faria na questão, a gente vai ter que fazer, então eu já começo a fazer ela primeiro, tá? Mas, π simplifica 12 por 4, 3, né? 4. E aí o θ0 vai ser, realmente, 2 menos π, 4. Então, naquela expressãozinha matemática que a gente tem, que é T é igual a cosseno WT, certo? Esse cara aqui já tem que ser 4. E o W a gente também já achou. Olha o W aqui, ó. Ele tem que ser 12. Então, a expressãozinha ficaria alguma coisa, amplitude, você vai ver, seno de π, T, 12, mais π, 12, mais π sobre 4. Só com isso a gente já acerta a questão. Porque πt sobre 12 mais π sobre 4, tá, é a alternativa E. Olha lá, o π sobre 12, verde, vai. Palmeirense, verde, π mais π sobre 4. Tá? Aqui tem até πt sobre 12, para E, gabarito aqui. Agora, claro, a gente tem que ele é a parte da amplitude. Gente, a amplitude, a distância, a elongação máxima, né, a distância máxima que pode ter no S. Na MHS, essa partícula vai oscilar para um lado, para o outro, em torno aqui da posição de esse lado, essa oscilação máxima para a direita ou para a esquerda, tanto faz, é o que a gente chama. E aí no gráfico, né, do movimento solar, dá para ver aqui pela amplitude exatamente o raio. O raio, segundo a questão, é 3 metros. Passando lá, ficaria aqui, o gabarito aqui. Falei, formato diferente, é o assunto de MHS na prova de vocês, mas dentro do padrão ali, tá? Muito. Então, vou fazer a solução de mais uma questão, tá? E assim, essa é inédita para a PrEP, né? Primeira vez que cai o fenômeno de indução eletromagnética na PrEP. Nunca tinha caído, né? Em sala de aula eu falei bastante que era um assunto que a gente estava trabalhando, era um assunto um pouco complicado e tal, né? E nunca tinha caído na PrEP, mas sempre poderia cair, tá? Já caiu todos os assuntos de uma questão. E aí foi o primeiro caso, primeira vez que caiu esse assunto na prova, tá? Bom, uma espira de cobre está totalmente imersa em um campo magnético variável. O gráfico ao lado representa o fluxo magnético, tá aqui já um gráfico de campo, tá? Que representa o fluxo magnético φ na espira ao longo do tempo t. Podemos então afirmar que o gráfico que representa a força eletromotriz da E na espira ao longo do tempo t é representado por. Bom, então a lei de Faraday von Neumann diz que aqui a FEM que aparece devido à variação do tempo é calculada exatamente da maneira como eu escrevi para vocês. Tá? Esse menos aqui vem do conteúdo da lei de Lenz, né? Faraday von Neumann. Ele tem todo a ver com o assunto de conservação de energia. Tá? Bom, então o que a PrEP esperava de vocês aqui? Vocês percebessem onde que você vai ter variação de fluxo para você ter FEM induzido. Tá? Bom, então se a gente perceber antes de 0 segundo até 6 segundos, o fluxo magnético diminui. Tá? Então, de 0 a 6 segundos, o fluxo magnético diminui. Então, a variação do fluxo é negativa. Bem? Como a lei de Faraday von Neumann, que eu escrevi aqui acima, que é a FEM induzida, é menos a variação de fluxo, né? Então, no tempo. Então, se a variação de fluxo é negativa, a FEM induzida vai ser. Dá para calcular, mas eu vou mostrar para vocês que dá para calcular. Tá? No segundo trecho, que é o trecho de 6 a 8 segundos, o que a gente percebe? O fluxo é constante. O fluxo é constante, a variação de fluxo é zero. Tá? Se a variação de fluxo é zero, pela lei escrita acima, a FEM induzida vai ser zero. Bem? E no terceiro trecho, né, que é o trecho de 8 a 10 segundos, você tem que o fluxo aumenta, portanto, a variação do fluxo vai ser positiva. Se a variação do fluxo vai ser positiva, a FEM induzida não negativa ali de novo. A lei de Faraday von Neumann. Então, basicamente, a prova de vocês esperava é que vocês marcassem uma alternativa que o fluxo
ele é positivo de 0 a 6 segundos, ele é nulo de 6 a 8 segundos, ele é negativo de 8 até 10 segundos. Tem mais alguns detalhes que eu vou comentar olhando as alternativas, tá? Mas, de fato, a única alternativa que bate com todas essas que eu falei para vocês separarem é a letra A. Que de 0 até 6 segundos, ela está positiva. 6 até 8 segundos, ela está nula. E de 8 até 10 segundos, ela está negativa. Tá? Essa letra B está de 0 a 5 segundos, está positiva. Deveria ser até 6, tá? A letra C, mesma coisa, tá? Deveria ser de 0 até 6 positivo. A letra D de 0 até 6, até está correta aqui, mas ela está negativa. E a letra E, 0 até 5, não de 0 até 6. De qualquer jeito, ela está negativa. Todos os detalhes que eu falei para você. Não precisava nem ser tão especialista nesse para marcar, só a parte básica mesmo. Agora, a gente consegue calcular os valores que estão aparecendo aqui. Por exemplo, aqui aparece o valor que de 0 a 6 segundos, a fé induzida é 3, 8 a 10 segundos, a fé induzida é meio, né? E a gente vai fazer esse cálculo. Por exemplo, vou fazer aqui ao lado. O primeiro intervalo ali de 0 a 6 segundos, então a fé induzida vai ser menos a variação de tempo. Então vai ficar menos, tá? Variação de fluxo final, que aqui vou voltar lá no gráfico, né? Então, no primeiro trecho é menos 3 e o fluxo inicial então vai ficar 3 e o tempo da primeira parte então vai ficar menos 3 menos 8 com lá na frente fica 18 por 3 volts. Tá? Da mesma maneira, a gente consegue fazer ali no tempo de 8 a 10 segundos. Então a fé induzida no trecho vai ser menos tempo, o fluxo final, aqui no trecho final é 0, inicial é menos 3. Vai ficar 0, 3, dividido pelo intervalo de tempo de 8 a 10 segundos, que é 2. Então isso vai ficar menos 0 menos 3 é mais 3, fica menos 3, Mas de novo, tá, gente? Não precisava de todos esses detalhes, né? Cálculos numéricos, tá? Precisava só saber que no primeiro intervalo a variação de fluxo era negativa, então a fé a variação de fluxo era nula, então a fé era nula. A terceira variação de fluxo era positiva, então a fé era